Então, se o empresário reclama de pessoas não qualificadas, quem garante que ele está qualificado para ser empresário? Opa! Se eles têm a mesma base. Vai mais aí nesse assunto? Ele não tem nem noção o que é EBITDA. Então essas linguagens acabam repelindo esses empresários, que é a grande massa. Não faz sentido porque ele acha complexo, não faz sentido porque ele não se importa. A família falhou, a escola falhou, o governo falhou, e aí chega na empresa, o mercado também falhou. As mesmas empresas, quando eu tinha 10 anos de idade, 11, 12, 15 anos de idade, elas estão do mesmo tamanho. Quais são os 2, 3 fundamentos que todo empresário que está ouvindo aqui o JJ Podcast precisa proteger para não quebrar? Por que aquele cara é do mesmo mercado que eu e ele é grande e eu sou pequeno? Por que esse cara tem 3 casas e eu moro de aluguel, uma kitnet pequena e tem o mesmo segmento de negócio? É muito arriscado empreender no Brasil para ser um amador. Só que a capacitação do empresário não está na faculdade. A capacitação do empresário está convivendo com outros empresários. Quando você tem um negócio, tem que entender que é algo muito sério, tá tudo em jogo, tua família tá em jogo. Vamos fazer isso aqui durante 3 anos? Você não vai pagar o imposto durante 3 anos. Acho que ninguém nunca falou isso no podcast, hein? Enfim. Não precisa de muito para fazer uma empresa lucrar mais. Acredito 100% que o básico da gestão, vendas, liderança, modelo de negócio e um bom plano estratégico baseado em pilares empresariais já mudaria a vida de todas as empresas no Brasil. Essa é a frase do meu convidado de hoje e você pode ter certeza que a gente vai entrar nesse assunto. Exatamente esses assuntos do básico que faz toda a diferença no mundo dos negócios. Eu estou com uma pessoa aqui hoje que faz parte do meu ecossistema de negócios também. É aluno, é mentorado, é uma pessoa que empreende há muitos anos, está no Clex Club, está no Influência Business. Ele chegou aqui por mérito próprio e é uma pessoa que eu quero aprofundar mais no que ele faz. Eu quero também que você conheça. A gente vai falar hoje sobre gestão, a gente vai falar sobre negócio, a gente vai falar sobre liderança, a gente vai falar sobre escala, por que algumas empresas dão certo e outras não, com alguém, com uma pessoa que saiu da sua empresa e com muito resultado e foi para a área da educação. Deixa eu te contar aqui o currículo dela. Empreende desde os 14 anos de idade. Olha que coisa bacana, galera. No Brasil, sobretudo, que é um lugar que tem muitos empreendedores e mesmo assim tem muita gente que quebra no decorrer. Então ele está empreendendo desde os 14 anos. Fundou empresas na indústria do comércio e de serviço ao longo de mais de 10 anos. Atendeu centenas de empresas e ajudou muitas delas a dobrarem e triplicarem de tamanho com a metodologia de trabalho 360 graus, tá? Através de consultorias, conselhos e mentorias. Tem uma metodologia que também ajudou vários empresários a superarem os seus obstáculos e crescerem 5 vezes em até 1 ano. Também tem podcast, muito incentivado por mim. Cara, cria o seu podcast. Olha o nome do podcast, que podcast legal. Fala que eu te lucro. Senhoras e senhores, recebam no JJ Podcast Diego do Vale. Que honra estar aqui, irmão. Obrigado. Tô muito feliz, cara. JJ Podcast. Eu estava super ansioso para chegar a esse momento. Tava ansioso, cara? Tava ansioso. Chegou até mais magrinho. Cheguei mais magro. A ansiedade, ela emagrece a gente, né? Sabe o que foi isso aqui? Eu falei, cara, eu não posso ir no JJ Podcast, o cara da performance, também, sim, da forma que eu estava. Depois que eu vi uma foto nossa, eu, você e o Flávio, e eu me confundi com o antigo Fausto Silva, eu falei, eu preciso emagrecer. É mesmo, cara? É, muito gordo. Me deu uma depressão e comecei a treinar todos os dias, sem parar, fazer dieta, cuidar da saúde, cortei açúcar. Ou seja, uma foto provocou tudo isso? Uma foto provocou tudo isso. E depois dessa apresentação, fica um pouco difícil falar, né? Que apresentação foi essa, hein? Pois é, meu irmão, mas esse é você. Esse sou eu, 10 anos. E a gente às vezes não se vê, não se enxerga da forma que deveria se enxergar. E eu acho que por isso também, na verdade, isso também é um fator determinante para o não crescimento de muitos empresários no Brasil. Qual? É um padrão de ele não entender o quão bom o suficiente ele já é em algo e querer buscar mais e mais conhecimento sem aplicar aquilo que ele já sabia. Exato. Ele aprendeu muita coisa. Não foi no livro, não foi na mentoria, não foi em curso, não foi nada. Ele aprendeu fazendo. Muito do que se fala no Brasil os empresários já aplicam, só que ele não sabe o nome. Ele tem um custo de cliente, mas ele não sabe o que é CAC. Sim. Então essas linguagens acabam repelindo esses empresários, que é a grande massa desses 21 milhões de empresas, e eles não buscam ter mais conhecimento por achar que não é para ele, por conta da nomenclatura que é utilizada hoje no mercado educacional brasileiro. A gente acaba repelindo a grande massa. Você acha que é complexa? Eu acredito
Eu acredito não, eu tenho certeza que é complexa para a grande maioria. Fala 3, assim, que você acha que, pô, meu, por que tu não fala mais fácil? Por que tu não... Poxa vida, precisa ser tão complexa essa nomenclatura? Vamos começar de fundamento aqui, né? Da base de pilares. Que pilar é algo que vai continuar, não muda. Sempre vai ter. O que é um pilar para o pequeno empresário que é muito difícil ele enxergar? Ele não enxerga os números, a contabilidade. Eu passei 10 anos na contabilidade, de prestação de contas eleitorais a consultorias para empresas do governo, para consultorias para pequenas empresas, para auditorias. Enfim, eu consegui fazer um 360 na contabilidade e entender bastante da cabeça desse empresário. E esse empresário pequeno, ele não olha para os números. Ele toma suas decisões tudo baseado no mercado e no que ele acha. O que ele entende ser certo. Então, o que é um pilar para ele? Ele não sabe o que é EBITDA, cara. Ele não tem nem noção o que é EBITDA. Ele não sabe discernir o que é uma DRE de um relatório financeiro qualquer. Tá. De uma planilha de Excel. Certo. Então, isso é um pilar, uma verdade para ele, que quando alguém fala de EBITDA, ele repele. É porque, cara... Ele foge disso. O cara fala EBITDA. Ele foge disso. Ele fala, EBITDA? Que diabo é isso? Que EBITDA? É a linguagem do empresário. Sim. CAC. CAC é, talvez no inconsciente coletivo, é mais um atleta de tiro do que um custo de aquisição de cliente. LTV, que é a vida do seu cliente ali, quanto que ele deixa ao longo de um ano, de um tempo específico dentro do negócio. Ele não sabe o que é isso. E essas linguagens acabam que repelem o empresário de buscar conhecimento. Então, ao invés de trazer uma linguagem para a grande massa, porque hoje nós temos no Brasil quase 22 milhões de empresas, dentro dessas empresas, quase 16 milhões são MEIs, cara. E o MEI, ele tem várias origens. Ou ele era CLT, ou ele era um autônomo, ou de repente ele cansou de ser uma pessoa que não tem uma regulamentação e já empreendia de algum modo e abriu um CNPJ para ter uma conta PJ. Esse cara, quando ouve isso, Joel, ele não vai para frente, ele não compra nada. Ele não quer entender, porque não faz sentido para ele. Não faz sentido por quê? Porque ele acha complexo? Não faz sentido porque ele acha complexo? Não faz sentido porque ele não se importa? Ele não se importa porque ele não tem consciência? Porque, pô, cara, você trabalhou com vários empresários na contabilidade, ali na linha. Na linha. Quando ele olha aquilo que você considera importante, fundamental, você chama de fundamento, e por que é? E ele não se importa, por que ele não se importa? Aí nós temos que buscar mais da base, que é muito mais profundo. Por exemplo, você também é uma pessoa que trabalha com muitas empresas. Exato. Com níveis grandes de empresa, a nível de conselho. Sim. Tem várias, né, que eu sei que você aconselha ali para direcionar estrategicamente, para que essa empresa possa eventualmente dobrar de tamanho em um ano, que é muito difícil dobrar uma empresa que fatura milhões. Exato. Uma empresa que fatura 50, 100 mil reais, é muito fácil. Em 6 meses é possível dobrar ela de tamanho. Mas não é esse o ponto. Para você, qual que é a maior dificuldade de todo negócio hoje? É encontrar o quê? De todo empresário no mercado. Qual que é a maior dificuldade de todo empresário? Caramba, essa pergunta tá ampla. Qual que é a maior... O que todo empresário tem dificuldade de encontrar no mercado? Eu acho que fica melhor assim. Encontrar? Gente capacitada. Gente capacitada. Quem tá nos ouvindo aí, que seja um pequeno empresário, um médio empresário e um grande empresário, vai concordar com a gente. Vai estar balançando a cabeça agora. Vai falar, cara, realmente não tem pessoas qualificadas no mercado. E verdade, não tem pessoas qualificadas no mercado. Porque a média do brasileiro, Jota, ela é nivelada para baixo. A média do brasileiro... A média é aqui, ó. Qual que é a média considerável para que a gente possa contratar uma pessoa? Eu quero uma pessoa que faça tudo aquilo que eu contratei e falei para ela que eu quero ela para aquilo. Eles não fazem. Então a média é nivelada para baixo. Isso por conta do ensino. Então a parte mais profunda é o ensino. Então de onde vieram esses funcionários? Da educação brasileira, da educação que nós temos hoje. Então eu costumo dizer o seguinte, essa educação também foi a educação dos pais. Então nós temos aí alguns culpados. A família falhou, a escola falhou, o governo falhou, e aí chega na empresa o mercado também falhou. É porque o empresário é reflexo de todos essas pessoas que você falou. Exatamente. Do aluno. A origem do funcionário, meu amigo, é a mesma origem do empresário.
Uhum. Então, se o empresário reclama de pessoas não qualificadas, quem garante que ele está qualificado para ser empresário? Opa, Se eles têm a mesma base. muito bom essa, Diegão. Sabe, Jota? Esse é um Gostei. padrão que eu encontrei no mercado. Vai mais aí nesse assunto? Sim, claro. Vai mais nessa característica desse empresário que não tem nem... Ele não é capaz de observar que tipo de coisas ele quer observar. Exatamente. E aí vai lá que você me disse, né? É consciência. Aí se eu entrasse na consciência, as pessoas talvez iam ficar um pouco perdidas. Se a gente já fosse direto na consciência. Sim, é consciência. Mas é uma consciência a nível mais profundo. É a base. Ele não teve a base. Ele decide ser empresário e aí ele começa, tipo a pirâmide de Maslow. Certo. Eu imagino uma pirâmide de Maslow desse empreendedor. Que no primeiro estágio desse cara, ele não quer ter um negócio. Ele quer sobreviver. A pirâmide de Maslow, primeiro, é sobrevivência também. A gente precisa comer, beber, dormir. Então ele quer sobreviver. E para sobreviver, eu preciso pagar as contas. Que contas? Só que nesse momento eu tenho uma empresa, eu tenho um CNPJ e tenho a minha vida. Só que na cabeça desse cara do primeiro nível, as contas é apenas uma conta, a conta da sobrevivência. Ele não enxerga o negócio. E ele continua nesse padrão. Segundo estágio desse cara, ele sobe um pouco de faturamento, porque a economia faz os negócios darem certo aqui até um certo ponto. A nossa estrutura de governo, tributária, econômica, foi feita para todos os empresários terem um limite de crescimento. Eu estudei isso em 2017 e 2018 por conta própria para entender por que as empresas quebravam no Brasil. Que eu falo, não é isso aqui que está na internet. Eu convivo com esses caras. O que estava na internet? Estava na internet, que era a concorrência, Tá bom. que era a burocracia, que era a falta de conhecimento financeiro. Tá bom. Como se toda empresa quebrasse através do financeiro. Não é isso aí. Então, Ok. eu mergulhei nisso para entender. Eu falei, cara, não é isso. É a base que falta e ele não desenvolveu. E quando esse empresário acerta uma coisa, por não ter uma base muito forte de mentalidade empresarial, ele pega aquele acerto e coloca em uma mochila. E esse acerto é uma verdade absoluta para ele. E ele vai guardando esse acerto. Cara, acertei uma coisa. Aí ele ouve uma dica, aplica, acerta. Ele vai colocando essas verdades. E ele chega em um determinado momento que ele já paga as contas dele, ele já tem um carrinho, ele mora bem. E ele fala, cara, tá bem. Tá bom aqui. Todas essas verdades ele vai usar a vida inteira. Eu sou do interior da Bahia e eu volto lá sempre. Joel, é impressionante. As mesmas empresas, quando eu tinha 10 anos de idade, 11, 12, 15 anos de idade, elas estão do mesmo tamanho. Por conta dessas verdades absolutas que deram muito certo lá atrás. Ok. Só que o mundo mudou, cara. E eles não aceitam isso aí. Por conta dessas que eu creio, né? Não tem certo nem errado, gente. Olha só. Pelo que eu vivi, por tudo que eu tenho vivido com esses empresários, eu acredito que muito do que teve no inconsciente coletivo e no linguajar acabam afastando essas pessoas. E muitos falam, cara, isso é papo de coach, né? Virou essa onda que queimou o mercado até empresarial. Sim. Muitos empresários aparecem na internet e é chamado de coach, não é? Então acabam afastando isso aí por conta do nível de consciência. Mas aprofundando ainda no nível de consciência, essa verdade, ela impede ele de buscar mais conhecimento. Porque ele já deu certo na cabeça dele. Mas é a verdade que permitiu ele sobreviver, certo? É a verdade que permitiu ele sobreviver. Daqueles estágios, né? De sobrevivência, pagar conta. E quando ele está pagando todas as contas, porque na cabeça dele não existe muito uma diferença entre pessoa jurídica e pessoa física. Ele não olha os números. Então a conta fecha aí. Se eu não olho o número, o que sobra é meu. Ele vai pegando pra ele. Aí ele ouve uma dica, tem que deixar um saldo de caixa. E a tentação? E a tentação que é? O cara tem que trocar o carro, o filho pede alguma coisa, e ele olha, cara, eu tenho 20 mil reais lá. Puta, demorei 10 meses pra juntar esses 20 mil reais. Só que meu filho pediu pra fazer uma viagem de férias e não tem um sossego aqui dentro dessa empresa, amigo. Eu faço tudo. Eu tô há 2 anos fazendo tudo. Ele vai meter a mão no dinheiro já. Ele pega. Então, isso trava o negócio. Essa verdade absoluta, ela trava essas empresas e esse cara não busca ajuda. Sem contar as fases empresariais, né? No meio dessa jornada, eu tropecei num livro chamado O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber, e fez muito mais sentido pra mim, as minhas teses. Porque eu também nunca fui um cara de leitura. Eu não tenho essa base. A minha mãe nunca comprou um livro e falou, toma aqui um livro pra você ler.
Cara, quando eu era criança, eu nunca tinha tido contato com a Bíblia, ficava aquela Bíblia aberta lá em casa. Se eu tivesse lido os provérbios de Salomão, cara, eu tinha vencido na vida muito mais cedo. Ou seja, conhecimento. Além do livro estar disponível, ele tem que ser apresentado para você, né? Ele tem que ser apresentado. Diegão, você falou assim, ó, não é o que... As empresas não quebram por conta do que tá na internet, é por conta da falta da base, do fundamento. Uhum. Quais são os 2, 3 fundamentos que todo empresário que tá ouvindo aqui o JJ Podcast precisa proteger, precisa aprender, precisa aprofundar, precisa masterizar para não quebrar? Boa, para não quebrar. Primeiro fundamento do empresário e mais difícil, porque não tem como haver mudança sem haver primeiro uma vontade de mudar. E para ter vontade de mudar, eu preciso falar de mentalidade. Não tem como nós falarmos de um pilar para o empresário sem que ele tenha consciência. Tudo começa na consciência. Por exemplo, eu emagreci, você notou, né? Uhum. Consciência. Eu tive que ter consciência. Eu falei, putz, isso aqui tá me prejudicando. Eu fui atleta também, eu fui militar, quando eu fui militar eu fui atleta. Impecável o shape. Vi uma foto nossa e tomei consciência. Da consciência eu tive uma atitude. Então, o primeiro pilar para esse empresário não quebrar é ele buscar uma referência. Uma referência que seja dentro do mercado dele. Porque esses empresários, eles não têm referência. Buscar uma referência que seja seu concorrente, que seja um grande empresário. Primeiro, eu preciso ter uma referência para eu olhar para ele e falar, cara, por que aquele cara é do mesmo mercado que eu e ele é grande e eu sou pequeno? Por que esse cara tem 3 casas e eu moro de aluguel, uma kitnet pequena e tem o mesmo segmento de negócio? Por quê? Se questionar. Ele tem que ter primeiro uma referência. Porque sem referência, tudo que eu falar aqui é balela. Vai ligar o balelômetro dele lá e falar, esse cara tá falando besteira. Sim. Primeiro ele tem que ter uma referência. Você que está nos escutando aqui, olha pro teu mercado e fala, cara, por que esse cara é maior que eu? O que esse cara fez que eu não tô fazendo? O que esse cara faz? Onde é que ele anda? Onde é que ele vive? O que esse cara come? Ele dorme quanto tempo? Ele vende como? Como que ele lida com os funcionários? Qual curso esse cara faz? Então, o primeiro ponto é referência. Eu tô falando isso aqui, Jota, porque eu passei por isso. Eu tive que ter uma referência para eu ir mais longe. E eu busquei as referências erradas no primeiro momento. Muito cuidado com as referências. Eu busquei referências muito distantes da minha realidade. E aí você, ou seja, distante, estavam muito acima? Muito acima. E aí você considerou errado por quê? Porque eu me frustrei. Um buraco, um vão, um abismo. Eu me frustrei, sabe? Eu investi grana. Eu lembro que todo o dinheiro que eu ia fazendo com a minha empresa, eu investi em mim. Em cursos, conhecimento, palestras, treinamento, tudo, cara. Tudo. Eu vi amigos viajando pra fora, comprando carro. E eu lá parado, investindo em conhecimento. Final de semana estudando. E não dava certo. Porque eu mirava em grandes empresários, grandes players do mercado. Só que esses caras demoraram, cara, 15 anos, 20 anos pra chegar lá. Então não tinha como eu dar uma passada muito larga para chegar lá. Então eu começava a ir aqui aprendendo o que eles estavam ensinando de forma correta e genuína e parava porque eu não tinha preparo mental, musculatura mental de resistência para continuar. Uhum. Então no meio do caminho eu desistia, igual uma mola. Eu ia e voltava, e voltava muito pior do que eu estava. Até que eu tive uma virada de chave. Eu comprei uma mentoria de um cara de Brasília e esse cara foi me entregar a mentoria individual. Tudo que ele me falou, depois de 3 encontros, eu que estava ensinando pra ele. E eu falei, caramba, cara, como assim? Esse cara tá aprendendo comigo agora? Peraí, eu comprei pra aprender com esse cara, e agora ele tá me ensinando? Ou eu tô ensinando pra ele? Tem alguma coisa aí. Era uma mentoria do quê? Era uma mentoria pra posicionamento no digital. Tá bom. E pra melhorar as minhas consultorias, que eu era consultor naquela época também. Bom. Eu falei, eu sei mais que esse cara, e ele me entregou uma mentoria assim, muito ruim, muito rasa, que era bom para outras pessoas que estavam em outro nível. E aquilo me despertou, Jota, de tal forma que eu falei, é isso. Eu preciso investir em pessoas que estão mais próximas de mim. Investir financeiramente e preciso olhar para os meus concorrentes que estão maiores que eu. Aí eu alcançando essas pessoas, eu vou escalonando. Certo. Escalando níveis, né? Certo. Então eu comecei a fazer assim. Para eu chegar no Clex, eu fiz muita mentoria, cara.
Muita mentoria de 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 30.000 para chegar lá. Porque se coloca o Diego do Vale de 2020 no Clex, ele ia sair com a depressão tamanha. Ele não tinha preparo. O que esses caras estão falando? Isso não é pra mim. Esse exemplo não se aplica à minha realidade. Então, o primeiro pilar, o primeiro fundamento que eu passo para os pequenos empresários, pequeno que eu digo assim, gente, é o empresário, Jota, que fatura ali entre 20 a 300 mil reais. Esse é o cara. Mês. Esse é o cara. Esse é o cara que eu consigo dobrar de tamanho em um ano, com as metodologias que a gente aplica. E é sempre um trabalho a 4 mãos, né? Às vezes o empresário recebe uma prestação de serviço de uma consultoria e fala, não tive resultado. Mas e a sua parte, amigão, você fez? Tem a responsabilidade sua também de aplicar aquilo que tu aprende. Mentoria também não é muleta. Mentoria é direcionamento. Se tu não fizer, amigo, isso aqui é uma terapia em grupo, resolve nada, né? Sim. É um negócio que não dá resultado. Então, se for para buscar uma referência, busque uma referência certo. Busque uma referência próxima. Tem que tomar muito cuidado na referência também. Eu lembro quando eu li o livro do Flávio, ele ficou na minha cabeça por ter sido militar. Uma referência. Só que eu já tinha virado a chave. O Flávio é minha referência para o futuro. Então eu fazia visualizações do Flávio. Cumprimentando ele e tal. Ele, Diegão, não sei o quê. Tanto é que quando o Flávio fala assim, Diegão, eu falo, caraca, cara, eu tô aqui. Eu já vi isso, sabe? Mas enfim. Segundo pilar do empresário, né? Primeiro... tem uma coisa muito legal que você falou. O Flávio é tua referência para o futuro. Você tem referência para o presente? Para o presente? Muito boa a sua pergunta. Eu tenho referências para o presente. E ela é pra quê? Pra dar um próximo passo? Porque eu gostei disso aí que você falou. Acho que meio que você soltou meio que, né, na intuição, assim, o Flávio é minha referência para o futuro. Sei lá, de repente referência de modelagem de negócio. Estamos falando, tá, gente, muito de negócio aqui, mas de repente uma referência pro presente é de uma tática, de um próximo passo, de uma arrancadinha. Então, é legal ter essas referências de presente e de futuro, né? E você tem referência de presente? Se tem, quem é? Quem é? Referência primeiro de negócio. Quando você gentilmente me deu um arroxo para eu montar logo o podcast, né? Gentilmente, aquele jeitinho. Aquela chinela havaiana 44. Aquilo foi uma referência para mim, porém, eu olhei pro JJ Podcast, o trabalho devolve, eu falei, cara, tá muito grande isso aqui. Então meio que eu travei no primeiro momento, e no segundo momento, eu comecei a olhar em meu meio do ambiente que eu convivia e busquei podcast daquele momento. Eu falei, cara, tá tudo bem, eu preciso estar nos canais. Então eu busquei algumas referências de podcast, né? E referência de pessoas, eu tenho algumas. Pode falar nome? Como é que? Pode. Pode falar nome, né? Pode. Tá. Referências de pessoas pro momento. Eu tenho referência de um emocional mais firme com as coisas do mundo, que é da Adriele, né? Tá aqui, o grande amor da minha vida. Essa mulher, ela é a minha referência de pessoa, de conduzir situações que às vezes parecem ser situações de fim dos tempos, de apocalipse. É um negócio apocalíptico, acabou a vida, agora já era. E ela, vamos avaliar isso aqui? Esse negócio? Vamos avaliar essas pessoas, essa situação? As pessoas são apenas alguns atores e, entende, naquela... E faz sentido, e fez sentido. Aí eu tranquilizo. Então, a Adri é a minha referência. Uma referência que eu tenho de hoje é o Conrado Adolfo, né, para hoje. Eu sou muito fã do Conrado, da maneira que ele construiu a história dele e principalmente, João, inclusive ontem eu falei com ele, né, a gente trocou uns áudios aí, principalmente a verdade que o Conrado traz em tudo que ele ensina. Sim. Ele traz uma verdade ali, sabe? Algo que é visceral, tá com ele mergulhou e falou, a água é fria mesmo, cara. Então, a temperatura é essa, então ele traz isso aí. Sim. Então hoje a minha referência, sim, é o Conrado de querer genuinamente ajudar o empresário até depois do fim, que a gente tá junto. O cara confiou em mim, aquela empresária, meu amigo, a gente tá junto. Mas tem o escopo do entregável da mentoria. Não importa, quantas vezes eu respondo mensagem no final de semana
Esses dias um filho da minha mentorada teve que fazer uma cirurgia domingo à noite. Meu papel eu tenho que tranquilizar ela. E o que eu puder fazer daqui pra apoiar ela nesse momento, eu vou fazer. Porque ela confiou em mim e a gente não encontra ninguém à toa. Eu não tô aqui à toa. Algo aconteceu pra eu estar aqui hoje com você. Então, o Conrado é minha referência hoje. Claro que nós temos várias referências, mas é toda aquela questão da distância, né? Você é minha referência. Eu te acho um cara assim... Pode xingar não, né? Depende. Depende, né? Do caralho, assim, sabe? Um cara... Isso não é xingar, não. É que a gente lá em casa, a gente prometeu não xingar. Uhum. Ah, nada, tem Mas isso tem não é tempo xingamento, já. não. Isso aqui é um... Carrega uma energia... Então, é que eu sou baiano e lá na Bahia é assim... Porra lá é um xingamento. Mas dependendo da conotação, não é. Esse cara é bom pra porra. Que porra é essa, velho? Porra, vencemos. Então, depende muito do local. Mas enfim, retornando aqui. Então, Conrado é minha referência. Tenho outras referências também, claro. O Caio de vendas, o Flávio. O Flávio vai falar de referência do Flávio, é até pesado, né? Não tem como pegar um adjetivo. O Flávio é um ser humano, um pai, enfim, família. Sim. Segundo pilar do cara. Vamos voltar pros pilares. Bom, primeiro é referência. Primeiro, referência. Aí a referência muda a mentalidade e a visão da pessoa. Beleza. A referência te norteia. E eu concordo, tá? Eu concordo. Você concorda? Faz sentido? Total. 100%. 100%. Você falou assim, ó. Você quer mudar? Quero. Legal. Então, vamos encontrar uma nova referência. Aí, por que não adianta? Vamos mudar vamos mudar e tá. Faço o quê? Encontre uma nova referência pra você pensar assim, uau, eu tô pensando... Por mais que eu pense grande, eu ainda tô pensando pequeno. É isso. Caramba, eu tô lento, hein? Eu tô devagar. Como é que ele faz isso? Por que ele tá atingindo esse resultado? O que ele sabe fazer? Essas referências provocam mudanças, transformações, e eu concordo com isso. Beleza. Qual que é a segunda? E todas as vezes que você olha pro lado, tu vê quem? Tua referência. Boa. Né? Opa, referência. Aí você fala, tá, eu tô no A, que é o B. Quais habilidades e competências eu preciso desenvolver para chegar na minha referência? E detalhe, quais habilidades e competências eu preciso desenvolver para permanecer lá? Porque chegar é fácil. Exato. Permanecer, amigo. Ok. Segundo ponto, se é empresário, tem que aprender a ser empresário. Empresário é uma profissão. Executivo, gestor, gerente, profissão. O que esse cara precisa aprender? Precisa estudar o quê para ter essa profissão? Ah, tá, eu preciso disso. Ok, então você vai estudar, que seja na educação formal, que seja em um livro ou através de algum treinamento. Tudo bem. E para ser empresário? O que eu preciso saber? Primeiro eu preciso da chancela do empresário, que é lucro. A chancela do empresário é lucro. Uma empresa sem lucro é uma empresa que não tem harmonia com o propósito dela, porque o propósito do negócio é ter lucro. Sem lucro não tem crescimento, sem lucro eu não consigo contratar mais gente, sem lucro... E você que está ouvindo já ouviu isso diversas vezes. Então, se eu estou ouvindo muitas vezes, então isso aqui tem que fazer sentido em algum momento na minha cabeça. Eu não posso ficar ouvindo várias pessoas falando a mesma coisa, pessoas que têm resultado ou pessoas que também não têm resultado falando, mas se tá falando, tem algo aí, cara. Onde a fumaça, fogo. A chancela do empresário é o lucro. Ele se torna empresário quando tem lucro. O que ele vai fazer com lucro é outra coisa. Ele conseguiu deixar a empresa dele eficiente. Então, aprender a ser empresário. Como que eu aprendo a ser empresário? E vem um como. Como que eu vou aprender a ser empresário, cara? Porque até então eu fui um empreendedor. Eu só fui tendo ideias e sendo movido pela massa, pela onda, pelo meu meio. Tá, e agora? Eu preciso aprender que gerir a empresa é diferente de liderar pessoas, Joel. Né? Eu participei da formação de 2.100 homens no Exército. Tem metodologia pra gente ensinar essa galera a fazer aquilo que eles achavam impossível. Eu uso isso, inclusive, com os empresários. Não que eu faça os meus mentorados e as pessoas pagarem flexão, não é isso. Mas a gente usa essa metodologia também para eles terem pequenos ganhos e falar, cara, isso funciona. Então, segundo, aprender a ser empresário, aprender sobre gestão. Eu ter uma contabilidade que eu não contrato só por preço. Eu cobrava o triplo. Qualquer pessoa que sentava na minha mesa, quanto você paga, cara? Eu pago 500, tá, aqui é 1.500. Sempre o meu indicador foi o triplo. Porque eu dava uma consultoria para esse cara, um acompanhamento diferente do mercado. Então, aprender a ser empresário é entender de número, entender de custo, entender sobre despesa, parar de entender só sobre o meu negócio e entender de negócios. Eu não preciso olhar só para o meu concorrente agora se eu tenho uma oficina de autopeças. Eu tenho que olhar para o cara da padaria.
Pra ver por que ele manteve tantos funcionários há tanto tempo lá dentro. Uhum. Pra eu começar a entender de negócios. Então, eu preciso ter um olhar 360 para minha empresa e para fora dela para aprender a ser empresário. Então, o segundo ponto é aprender a ser empresário. E não estou falando de empresário, profissional, investidor, que entende EBITDA, equity, nada, não. Eu estou falando do básico. Dos números básicos que mantém a empresa sustentável. Se o cara entende que financeiro é um negócio simples, o que é financeiro? É entrada e saída, amigo, acabou. O quanto que entra, quanto que sai, quanto que sobra. Isso é financeiro, pô. Todas as outras linguagens é balela, pra você ficar mais complexo e achar que contabilidade é um negócio complexo. Uhum. Não é, amigo. Entrou quanto? Entrou 100 mil, beleza. 80 foi despesa, ok. Sobrou 20 na última linha. Tá, eu vou fazer o quê? Uhum. Ponto, acabou, isso é financeiro. Não é verdade? É simples assim. Aí vem regime de caixa e regime de competência. O tic-tac dá um bug. É. Não tem que falar isso, amigo. É só o básico. Entendido o número, ok. Gestão, processo. Aí ele olha para o mercado, dá um Google, empresa de processo. Aí ele vai lá e contrata uma empresa de processo, paga 30, 50 mil, fica um ano na empresa dele, deixa a empresa mais bagunçada do que entrou. Ele não tem que fazer isso, cara. Empresário pequeno não tem que contratar ninguém para montar processo para ele. Tem que aprender. Ele tem que aprender. Tua equipe tá aqui fora, né? Sim. Uma galera massa. Que arrepiada ali, viu? Deu uma segurada. E manter a postura, né? Mas veja bem. Eles executam várias atividades aí. Temos financeiro, temos compras, temos... Aí a gente vai, né? Temos o CS, o CX, as linguagens aí, o empresário... O que é isso? Cara, se você ouve algo e não sabe, pesquisa, caramba. Dá um Google. Só isso. Só isso. Eu ouvi algo que eu não sei, pesquisa. Porque também a linguagem afasta, mas a falta de curiosidade também deixa o cara parado. Exato. Né? Que é tudo mastigado, né? Porque esse nosso sistema brasileiro infantiliza as pessoas. Todo mundo é infantil. Ah, eu não sei, então... O que eu não sei não é pra mim. Não, amigo. O que você não sabe é pra você mesmo. É pra você. Cada um tem uma função. Se eu chego ali na Emily, por exemplo, falo, Emily, vamos mapear o processo aqui do que você executa. Bora, bora. Tá, desenha pra mim aqui. Desenha não. Se eu pedisse pra você desenhar os passos do que você executa da sua atividade, quantos passos seriam? Ela vai falar, Joel, 10 passos. Ah, legal. Então desenha pra mim aí. Você prefere desenhar no Excel, no Word ou no papel mesmo, ou em um Visage? Não, eu prefiro desenhar no papel, tá aqui. Passo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, legal. Então é isso aqui. Aí você, com sua expertise de negócio, você olha de cima. Emily, será que nesse passo aqui ficaria mais interessante a gente colocar isso aqui também para ficar mais fluido o processo? E no passo 5 também, e no 6 e no 10º, e agora a gente colocou 15 passos? Sim, Joel, fica legal. Ótimo. Então vamos fazer o seguinte, agora coloque isso aqui, coisa simples, dentro de um PowerPoint e coloque as caixinhas desses passos. Ok, desenha. Ela acabou de montar o processo dela, meu amigo. Ela montou o processo. Então, a pessoa fundamental para montar processo dentro de uma pequena empresa que não é burocratizada é o funcionário, não é uma empresa terceirizada. Quem é mais fácil de montar um processo? Quem executa ou quem gere quem executa? Quem executa. Quem executa, pô. Lá na ponta. Aí o empresário quer contratar alguém porque agora ele quer mudar a empresa. Aí ele investe dinheiro, compra novos equipamentos, novas máquinas, mesa, tudo, pinta a parede e tal. Agora eu tenho uma empresa montando processo e fala no churrasco. Não, eu contratei a empresa para montar um processo lá no meu negócio e agora vai. Não vai, meu amigo, não vai. Porque o funcionário, como ele tem aquela base que nós falamos no início da nossa conversa, ele não quer executar aquilo que é imposto para ele. Ele só quer executar aquilo que ele fez parte. Esse é o perfil de funcionário da pequena empresa, Jota. Ele só executa aquilo que ele fez parte, porque ele fala, eu fiz parte disso. Eu estou executando o meu processo. E não o processo que foi imposto de goela abaixo. Sim. E nesse momento, eu vou fazendo melhoria contínua nesse processo. Que é o processo de melhoria contínua, né? Mas tem muitos funcionários que, nem sabem que o que eles fazem é um processo. E muito menos conseguem registrar, organizar e sistematizar esse processo. Exatamente. Para trazer clareza. Por exemplo, quantas coisas você vai? Você chega para um funcionário e fala assim, quantas coisas você faz? Ele, um monte. Não, mas um monte quantas? Aí ele para e pensa. 17. Boa. Nem eu sabia que eram 17. Dessas 17, qual é a que mexe mais ponteiro? Aí ele, não sei. Então, olha, mas o que é mexer ponteiro? Ou aumentar a receita, ou diminuir custo, ou aumentar a qualidade do produto / serviço. Dele, olha, ela é a 11. É a 11. Quanto tempo você leva na 11?
do teu dia, que é a que mais mexe ponteiro. Ele fala, caraca, meu. Eu fico 10% do tempo. E eu falo, os outros 90%, você fica no quê dele? Eu fico nessa. Quanto que isso mexe o ponteiro? Não, nem mexe. Aí vai trazendo clareza. E aí escreve esse processo. Esse tipo de exercício entre colaborador e empresário é fundamental para trazer clareza para essa pessoa. Total. E entra 80-20. Total. 80-20. Onde é que eu vou investir 20% da minha energia que retorna 80% de resultado? Então, antes disso, nós temos que dar um passo antes, que é o passo de... Que é aí que pega também, viu, amigo? É o calcanhar de Aquiles dos empresários. Eles têm medo de falar sobre faturamento, lucro, qual que é a perspectiva de rentabilidade desse ano, onde é que a empresa quer chegar, por conta da base. Tudo é a base. O empresário acredita às vezes que o funcionário é até um concorrente dele. Ele fala, não, se eu falar tudo aqui, o cara vai abrir um negócio. Ele vai pegar minha ideia, vai abrir pegar um negócio, minha ideia, vai levar nos clientes. Pegar ideia, né? Como assim? Sim. Que mentalidade não de funcionário, mas que mentalidade pequena, que eu acredito sim que qualquer pessoa que se dedicar e fizer tudo certo pode ser um empresário. Mas ser é diferente de executar. Ser empresário, né? Ser empresário é uma coisa, agora ter estômago para momentos difíceis, aí é que você divide o homem dos meninos, né? Sim. Mas enfim, 80-20. Desenha o processo, traz clareza. Quando tem clareza, o seu funcionário pode tomar decisões. Um funcionário sem clareza, ele tem medo, porque se ele toma uma decisão errada, vai sobrar para ele. Então, antes de montar o processo para fazer essa melhoria, tem que falar pro cara, olha, a gente tá indo para cá. Porque nem o empresário sabe, viu, Jota? A maioria não sabe. Tava fazendo esses dias... Não, a maioria. Fazendo esses dias, dei uma ferramenta lá para o meu grupo do programa de crescimento empresarial que a gente tem lá em Brasília, né? Na verdade, a gente já expandiu, tá? Nível Brasil já. Tá bem legal. E aí, um dos nossos membros, ele falou, cara, eu não sabia que eu fazia 437 procedimentos por mês. Isso é algo tão que tem que estar na ponta da língua. Uhum. Eu faço 437 procedimentos por mês e no próximo mês a gente quer 600. Gente, a gente quer 600 procedimentos, ok? Galera, vamos aqui, 600 procedimentos. A faxineira tem que estar ouvindo que é 600 procedimentos, amigo. Sim. Porque se ela estiver na rua e alguém precisar desse procedimento, ela vai vender, pô. Olha, eu trabalho em uma empresa e a gente tá tendo isso aqui. Então, quando tem clareza para onde a gente tá indo, fica mais fácil de montar o processo dessa forma aí, com mais clareza. Boa. Porque quando você fala qual dessas atividades gera mais resultado, mas resultado baseado em quê? Ele não sabe também. Que tipo de métrica eu vou observar? Eu tenho que dar um referencial para esse cara. Resultado do quê? O que é pra olhar? Entende? Olha, baseado na nossa meta desse mês, de tudo que você tá fazendo aqui, o que você vê que reflete mais no resultado final? Sim. Aí agora ele, opa, peguei o que você... Captei vossa mensagem, grande mestre, né? Escolinha lá do... né? Então, nós temos que entender que a gente não constrói negócios. Eu demorei muito para entender isso e também aceitar. Nós construímos pessoas para construírem os nossos negócios. Bom. A gente vai construindo as pessoas, porque elas vêm cheio de falhas e defeitos. De fabricação mesmo do mercado, né? E aí nós temos que construir essas pessoas. Diego, você tá falando o quê? Que eu tenho que ser um professor? Deve ser um professor. Você não tem que ser, você deve ser. Você tem que optar. Ou eu vou ter uma empresa grande, ou eu vou ter uma empresa com turnover absurdo. Turnover é a quantidade de pessoas que ficam entrando e saindo da sua empresa, né? Aquele indicador. E é sempre bom, Jota, a gente traduzir pra turma, sabe? Eu tenho muita empatia, porque quando eu... Não, tem que traduzir. Quando você fala o que é... senão vai ter muito turnover. O que é turnover? Porque senão o CAC vai ficar muito caro. O que é CAC? Tem que... Eu senti essa dor, Jota. Por isso que eu falei, cara, eu não posso ser a única pessoa do mundo. Então, quando eu comecei a fazer consultoria, eu testava isso. Né? CAC, não, aqui é o custo, ó, quando você... Aí vai explicar. Que termo é esse? LTV. Né? Aí eu falo, lembra da margem de contribuição que eu te expliquei? Financeira? Tem também do cliente, cara. Porque marketing é finanças. Marketing não é propaganda. Marketing é finanças, pô. Não é que o povo fala por aí. Marketing é 100% financeiro. Tô atrás do ROI, do lucro. Marketing vem antes da venda. E aqui ele tem um custo. Sim. Tem vários custos de lead, de reunião, de fechamento. Sim. Em um olhar financeiro. E eu senti essa dor
Porque eu não tive base. Apesar de sempre me dedicar à escola, eu não levava caderno, sentava na frente, né, sou mentorado do Joel, sabe, turma? Eu só sento na frente, já percebeu? Sim. Sento na frente, cara, eu tenho que observar, quando eu posso fazer uma pergunta, eu faço. Sim. Porque... Sempre fica na minha direitinha aqui, assim, ó. Isso, sempre tô na frente. E sempre foi assim, Jota, eu nunca fui o cara do fundão. As professoras, a minha mãe, ela é professora da zona rural, né? E ela tem vários amigos professores na região, e eles encontram a minha mãe e falam: o que aconteceu com o Diego? Ele tá tão bem. Eu nunca vi o Diego levar um caderno pra escola. Como é que esse cara deu certo? Exatamente, entendeu? Eu sempre discutia. Como é que deu certo? Nunca levou um caderno, nunca anotou nada. Só que assim, sempre tirei notas boas, amigo. Nota média, né? Média ali. Não era Sim. 10, Mas eu sempre prestei atenção pra aprender. Eu sempre quis aprender. Certo. Eu não queria decorar as coisas. Discutia com o professor, como é que faz isso? Final de semana ia também. Porque eu morava na roça e pegava um ônibus pau de arara pra estudar. Era um absurdo, né? Mas muito legal, eu cresci muito com isso. Eu honro muito a minha origem, sabe, cara? Experiência. Demais. Então, voltando, né? Pra gente não perder a linha aqui e só fazer aquele fechamento dos 3 pilares. Então, a gente tá lá. A gente tá lá. Não, eu tô aqui. Você tá aqui comigo, né? Tô no pace. Beleza, então fechou. É muito raro eu perder. Boa. Não, eu vou voltar. A gente tá nesse blocão aqui que é o que faz o cara quebrar não ter a referência, não aprender a ser empresário, que você falou, empresário é uma profissão e a chancela do empresário é o lucro. Legal. Aí você falou gestão, contabilidade, números, tal. Qual que é a terceira? Tá, legal. Já que a gente tá no mesmo pace, deixa eu fechar a linguagem. Então, eu aprendi muito, mas nunca fui o cara da leitura. Eu fui ligar um computador, eu tinha 18 anos de idade, no exército, amigo. Não tinha videogame, essas coisas. Eu não tinha essas referências. Lá em casa tinha um DVD que eu ouvia Guns N' Roses, Iron Maiden, enquanto o pessoal da roça ouvia sertanejo. Sempre minha mãe falou assim, é doido? Fico ouvindo essas músicas do cão aí, né? Desse jeito. Enfim. Mas não lia, cara. Não lia, aprendia olhando. Eu sempre aprendi olhando, Jota. Vejo alguém fazendo algo e aprendi. O meu primeiro negócio foi assim. O mais importante é aprender. Se você aprende olhando, lendo, escutando, falando, conversando, mas o mais importante é aprender. Cheguei em Brasília, fui estudar pra concurso, era militar já. E eu lembro de um advogado formado na UNB, um cara cheio de coisas que a gente ficou amigo, conversando com alguém. Olha a simplicidade, eu acho que a gente reconhecer coisas que parece bobo, mas esse dia me marcou e eu lembro, eu fui buscar aprender as coisas. Quando eu não sei, eu vou buscar aprender. E esse cara falou assim, eram 3 pessoas, ele conversando com a professora, de fato é isso mesmo. Eu não entendi o que a partícula de fato significava naquele momento e eu fui atrás, porque eu não tinha estudado até então sobre a língua portuguesa de fato. O meu ensino da base foi muito baixo. Certo. E aquele dia, assim como eu emagreci, eu falei, meu amigo, eu preciso estudar isso aqui pra caramba. Comprei curso de português, fui atrás e tal. Falei, agora sim, agora eu tô fera, eu consigo me comunicar perfeitamente nessa cidade de Brasília. Certo? Só que a maioria não vai atrás, a maioria trava. Eu não sei, eu sou pequeno, eu fico pequeno com o ambiente que eu tô. Eu sou uma pessoa que não tem condições de estar aqui. Isso não é pra mim. Eu vou embora, eu vou voltar. E ele volta, ele regride. Ele não vai atrás. Cada trava, cada barreira é um desafio para você ir pro próximo nível, certo. Seja pequeno ou grande. Então o empresário que ouve essas nomenclaturas começa a transmutar dentro da tua mentalidade que isso é sim para você. Tudo bem se você gosta ou não gosta, não precisa gostar de mim também. Mas se você ouvir o que a gente traz, o que a internet traz e ver uma repetição de padrão, aquilo se fez sentido, cara, aplica, vai atrás aprender, né? Então, segundo passo, por isso que a gente tem que estar traduzindo pra galera. Segundo passo, depois de ser empresário. Terceiro ponto, eu tenho que pensar em crescer o meu negócio. Eu não posso ficar do mesmo tamanho. Porque quando eu aprendo a ser empresário, eu faço um corte dividindo o que é a minha pessoa física e o que é a minha pessoa jurídica. Tá bom. Eu entendo que eu tenho 2 bolsos. Um bolso da pessoa física e um bolso da pessoa jurídica. E no bolso da pessoa física, eu faço as minhas retiradas, só que a minha empresa tem a parte dela também. O dinheiro não é meu, o dinheiro é da empresa. O lucro também não é meu, é parte dele. E outra parte é do negócio. Por isso que nós temos a pessoa jurídica que tem razão social e não razão emocional. Tem que parar de pegar a emoção de querer comprar as coisas
na pessoa física e ficar destruindo a tua empresa. Certo. Pronto, eu virei empresário. Agora eu tenho que pensar em crescer o meu negócio. Eu posso crescer tornando a empresa mais eficiente, cortando custos e fazendo 80-20 naquilo que dá mais resultado. Eu posso crescer o meu negócio comprando meu concorrente. Ok. De repente eu posso comprar meu concorrente, pô. Lembra da referência do concorrente? Cresci. Tô quase o tamanho do cara. Diego, o que eu faço agora? Compra teu concorrente, por que não? Já pensou em comprar teu concorrente? Sabe que ele não vende? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Dinheiro é o de menos. Dinheiro você consegue. Chega no Shark Tank e olha, cara, eu tenho esse modelo de negócio aqui, quero investir, vou te dar aqui 30% pra gente comprar isso aqui e agora nós vamos, através disso a gente vai escalar na cidade, vamos ser o maior aqui. Certo. Então, eu tenho que pensar em crescer o meu negócio. Então, os 3 pontos pro empresário ele tem que ter um referencial, ele tem que se tornar empresário com a chancela do lucro e terceiro, ele tem que pensar em crescimento, em escala, porque se ele não pensar em escala, ele vai parar em uma vida confortável. Ele vai estabilizar e vai ficar para sempre. E vão passar 10 anos, passa muito rápido. Sim. Vai passar 20 anos e ele vai estar do mesmo tamanho. Que é o que você observou quando você voltou lá pra tua cidade natal. Sempre observo isso. Eu passo dirigindo, caramba, tá todo mundo igual aqui. A padaria, todo mundo igual. Eu também percebo isso. Quando eu volto pra minha cidade. Você percebe isso? Percebo. E na sua percepção, por que isso acontece lá? Por que acontece? Vamos lá, acho que vários fatores, né? Deixa eu falar um aqui. Um fator é porque a referência não muda. Então, eu tô muito bem aqui. E a turma acredita que o aqui é o todo. E o aqui é um microcosmo. Caramba, isso. É um lugar pequeno. Só que ela só percebe que o lugar é pequeno quando ela vai para um lugar maior. A gente tá gravando em 2024. 2017 eu tava conversando... 17? Não, 2018. Eu tava conversando com um grande amigo, mentorzão, e eu falei assim pra ele, pô, eu tô mudando de escritório. Tô pegando um escritório muito bacana, em frente à praia, lá em Santos. Melhor prédio comercial de Santos. Aí ele olhou pra mim e falou, Joel. Não. Eu falei, oi? Por quê? Em frente à praia? Em Santos, no prédio comercial mais incrível, lá da Baixada Santista? Eu falei, pô? Não, cara, não erra. Eu falei, por quê, Dri? Seu escritório é um mundo. Ouvi aquilo, Diego. Foi uma frase. Eu fiquei aqui, ó. Não, você não tem que se preocupar com o teu escritório. O teu escritório é o planeta Terra. O teu escritório é a tua cabeça. Ali é só um lugar que você vira e mexe, aparece lá. E às vezes, ele falou assim, ó. Aquele lugar é o lugar onde você recebe a correspondência. Uau. O teu escritório é um mundo. Roda o mundo. Putz, eu tava num prédio comercial mais, sei lá, chique, requintado dali do meu microcosmos. Eu, com uma frase, esse meu grande mentor, ele falou assim, ó. Tá sendo pequeno. E a sua cabeça? Tá. Aí tem uma segunda coisa. Também tem que estar aberto pra ouvir, né, Diegão? Tem que estar. Porque quantas pessoas falam e passa despercebido? Ah, falei. Então tem que estar pronto para ouvir. Além de querer ouvir. Porque tem gente que quer ouvir, mas às vezes não está pronta para ouvir. Não tem maturidade suficiente, não tem experiência suficiente. Então eu já ouvi várias coisas quando eu era imaturo e não capturei. E meu pai, vou dar um exemplo dos meus pais. Pô, cara, já te disse isso. E eu não pegava. Até uma hora que, putz, encaixou. Portanto, a repetição ela é importante. Demais. Então tem gente que solta uma vez e já desiste. Não, porque na água mole, pedra dura, tanto bate até que for. Então tem que absorver também essa informação. Então a repetição ela é muito importante. Então a primeira é a referência. A segunda é a maturidade. E a terceira é a algema de ouro. Fala da algema de ouro aí. A algema de ouro. O cara tá lá. Porque tem duas coisas que... acaba com o empreendedor. Numa mão é um bom cargo, no outra mão é um bom salário. Essa aqui é a algema de ouro. Para quem quer empreender. Eu não tô falando para quem não quer empreender. Tem gente que, pô, eu tô aqui, eu trabalho numa empresa e tá tudo bem para mim. Eu intraempreendo, eu cresço dentro da empresa. Esse foi eu durante muitos anos. Eu não quis ter negócio. Eu só queria crescer na empresa. Oportunidade, crescimento, relevância, propósito, aumentar meu salário.
Quando eu comecei a perceber que a empresa que eu estava, eu era maior, eu poderia acelerar mais, e aí eu fiquei mudando. Até uma hora que eu falei, acho que eu tenho que ter a minha. Então, a algema de ouro é quando o cara, ele chegou num resultado confortável e para ele tá bom. Só que esse conforto é um conforto que ele conhece. Basicamente, uma casa, um carro e um dinheiro. Não existem outros níveis de conforto e outros níveis de experiência. Por isso que quando aquele meu mentor me disse, Joel, teu escritório é o mundo, você só vai perceber isso se você rodar o mundo. Agora, se você ficar no microcosmos, aí você vai ficar com essa algema de ouro. Isso é uma decisão. Então, aqui no nosso podcast, no nosso bate-papo, a galera escuta e vê. Eu tenho certeza que tem 3 grupos de pessoas aqui agora. 3. O primeiro ouviu isso e não vai pegar. Não tem maturidade. O segundo ouviu isso e vai falar, mas tá bom pra mim e é aqui que eu quero ficar. E o terceiro vai falar, tô pensando pequeno. E o que vai falar que tô pensando pequeno é minoria. É verdade. É a minoria. E é o que é. Mas a gente tá fazendo o nosso papel, né? É, muito bom, muito bom. E esse seu mentor, ele deu uma marretada no seu cérebro, né, Jota? Marretada. Porque aquele seu mundo, ele era a sua verdade. Por conta das referências. E essa é a verdade que fica pro empresário de achar que o meu mundo é o mundo que eu mereço. Deus quis assim, tô aqui, tô bem, graças a Deus. Não é, amigo. O mundo é muito maior e muito mais cheio de possibilidades infinitas. Infinitas. Quando as pessoas aparecem na internet, apareciam para mim na internet falando 6 em 7 e tal, eu falava, como assim 6 em 7? Que doideira é essa de 6 em 7? Eu peno pra caramba pra fazer 100 mil por ano. E o cara faz 6 mil, 100 mil em 7 dias. Em 7 dias. Demorou. Quando eu abri a minha mentoria, foi 7. É isso, assim, né? Existe um jeito diferente. Mas antes eu já vinha experimentando consultorias e tal, chegando em mais dígitos e seguindo. Então, há sim um mundo de possibilidades, só que esse mundo ele só existe se você mudar aqui como empresário. Mudar pessoas, mudar geograficamente, às vezes você mudou para cá, para São Paulo. Você teve que mudar para cá. Sim. Porque o referencial que você tem, ele é uma praga igual uma peste, ele pega, ele cola em você. Não adianta, você ouviu, vai ficar. Fica na cabeça o que você ouve. Eu não mudei para cá por conta de estilo de vida não, tá? Aham. Eu tenho um ótimo estilo de vida aqui. Eu construí um estilo de vida aqui bacana, seguro, bacana, confortável. Mas eu não mudei pra cá por causa do estilo de vida. Eu morava em frente à praia, Santos. Abria, solzão, maravilha. Uau. Corria, tchutchubum. Eu mudei pra cá por conta de crescimento profissional. Boa, muito bom. Então, continuando aqui. E aí eu decidi trabalhar com gestão empresarial. Eu já havia sido reconhecido lá em Brasília como um dos melhores contadores, por ter navegado em várias áreas da contabilidade. Eu fazia um MBA, por exemplo, falava, cara, eu preciso tirar o dinheiro disso aqui. 50 mil, beleza, e agora? Como é que eu vou recuperar essa grana? Vou fazer consultoria. Fechei uma consultoria, eu lembro, de 500 e poucos mil reais aqui em São Paulo. Cheguei em São Paulo, parece que abriu o zíper do mundo pra mim. Esse é o mundo. Entendeu? Fazendo reunião 1 da manhã com o empresário, um grande empresário daqui. Certo. 1, 2 da manhã, porque ele não tinha tempo. Lá em Brasília, amigo, o empresário parecia um funcionário público. São Paulo, cara. O cara com tempo. Não, a hora que você quiser. Você São Paulo é outro ritmo. Meu amigo, cara, o dia inteiro fazendo auditoria na empresa dele, pá. Diego, do Vale, né? Diego do Vale e tal. Eu posso 1 da manhã. Eu, ok, claro. Vou 1 da manhã, fazer reunião. Comecei a pegar essa frequência daqui de São Paulo e levar pra Brasília. Eu falei, vou colocar pra quebrar aqui agora, cara. Comecei a fechar contrato, fazer consultoria, auditoria, vem política, vem deputado. Sabe fazer prestação de contas? Sei, nunca tinha feito na vida. Curso de prestação de contas eleitorais, onde é que tem? Aqui, pá, achei, vou fazer. Sim. 1 semana, fiz o curso, prestei, ganhei dinheiro pra caramba nisso aí. E foi indo, e foi crescendo assim. Quando São Paulo abriu a minha mente, eu falei, eu quero ser a maior referência de contabilidade aqui. E comecei a investir em muito conhecimento de negócio, até que eu percebi que eu estava sobrando na contabilidade. Por conta dos meus clientes falando que nunca havia visto um contador igual a mim. Pra fazer a empresa dele crescer. Ele achava que tudo aquilo era contabilidade. Não era. Aquilo era gestão.
Negócios. Negócio. Você olhou o teu cliente como parceiro. Meu cliente parceiro, eu falei, eu quero fazer esse cara crescer. Parceiro e cobaia também. Meus clientes que me perdoem, mas vocês foram cobaias pro bem. Cobaia como? Falei, cara, isso dá certo. Eu apliquei. Vou ensinar de graça para validar. Exato. E depois comecei a construir consultorias nisso. Consultoria financeira, consultoria estratégica, fazendo planejamentos estratégicos e tendo um acompanhamento. E só tem como trabalhar, só existe a possibilidade de alguém ensinar a gestão da forma que eu ensino se essa pessoa passar 10 anos na contabilidade e fizer tudo que eu fiz. Porque eu aprendi dentro do negócio, dentro dos negócios, e tive uma base em uma indústria onde os indicadores mexeram com a minha cabeça e tudo isso eu trago para a gestão de empresa. Eu contratei muitas consultorias e mentorias de gestão. Eu acho que 5% entregaram gestão. Muitos prometiam gestão e me entregaram motivação e me entregaram coisas que eu já sabia. Certo. Gestão não. Gerir o negócio não. Encontrar uma etapa limitante dentro do negócio. É o básico. E eu não estou falando nada complexo não tem nada. É básico. É processo, gerir processo, liderar pessoas e entender dos números. Pronto, faz o empresário entender disso e coloca uma ambição, né? E aí, fazer esse cara ter pequenos ganhos. Como que a gente fazia no quartel, Jota? Chegavam lá aquele bando de jovens de 18 anos, assim como eu cheguei, e muitos deles criados com a vida mais confortável. A gente chamava os caras de leite com pera, né? Que era um cara mais fofinho ali na criação. E o cara não fazia uma flexão, não fazia uma barra, não fazia nada. Sim. A gente acordava essa galera às 5 horas da manhã, colocava para dar várias voltas, um banho de hidrante, e aí eles iam fazer barra e flexão. Durante 15 dias para esquecer o mundo lá fora, o poder do ambiente. Certo. Eles esqueciam aquele mundo lá fora. 15 dias, amigo, todo dia fazendo a mesma coisa. Daqui a pouco, o cara que não fazia uma flexão, estava fazendo 3 flexões. Ele, caramba, era uma grande vitória para ele. Faziam 3 barras, na próxima semana 7, daqui a pouco 12 barras. Do nada você acordava, estavam eles na barra, sozinhos fazendo. Quando eu vou... Desde as consultorias eu já fazia isso. Eu sempre busquei, na verdade, algum meio de aquilo que eu ensino fazer sentido para o empresário. Porque se não fizer sentido, ele não aplica, cara. Sem nenhuma chance de aplicar. Não consigo ver sentido para mim, aplicabilidade prática, não vou fazer. Ele não aplica. E o que é fazer sentido? Só faz sentido para ele quando ele tem um ganho tangível. Vai ensinar cultura pro cara. Tem um trem mais intangível que cultura? Cultura de negócio? Leva tempo. Não, mas é intangível demais. Não toco na cultura. Cultura eu sinto, eu vejo, eu percebo ela. Certo. O tangível é receita, lucro. Tangível é receita, lucro. E para que a minha metodologia de gestão tenha credibilidade com o empresário, eu criei ela formatada para que ele já tenha primeiros resultados. Então é muito rápido, assim, 2 meses ele já aumenta a venda, a empresa fica mais eficiente. E aquilo dá credibilidade para quê, Jota? Para que ele aplique a outra trilha que eu tenho para ele. Que aí a gente já entra no financeiro, para tornar a empresa mais eficiente. Então ele vai tendo pequenos ganhos dentro do negócio. Claro que a gente pega os empresários que já fizeram muitas mentorias, já sabem um pouco daquilo, já ouviram muito falar. E, gente, ouvir dizer é diferente de saber fazer. Tem gente que ouve dizer, eu não sei se você já conversou, Jota, com alguém assim, e você traz um assunto que você é um cara que estuda pra caramba. Que você mergulhou, irmão. Leu 10 livros, você domina o assunto, e você está em uma roda de amigos ou mesmo de empresário, e você sabe que aquele cara não domina, e você está falando, é isso mesmo, é isso mesmo, João. Cara, sim. Aí você fala o nome, aí daqui a pouco ele repete esse nome. Você percebe que ele não tem o conhecimento, porque ele ouviu dizer. Sim. E muitos empresários ouviram dizer algo, ouviram falar sobre CAC, e eles falam sobre CAC, mas se você entrar no negócio deles, eles estão mentindo. Eles não sabem o que é o CAC dentro da empresa deles. Sim. Eles não sabem o que é uma cultura, mas eles falam de boca cheia de cultura. Porque eles ouviram dizer. Isso é muito maléfico e é silencioso. O empresário, eles ouvem dizer muitas coisas, é bonito, eles falam, mas na vida real eles não aplicam. Então, ouvir dizer é diferente de saber fazer. Fazer tem que ser aplicando. Então, claro que a gente encontra
algumas pessoas com esse perfil e elas demoram um pouco mais de aplicar a nossa metodologia. Em todo negócio é assim. Consultoria, mentoria, infoproduto, né? É um trabalho sempre feito a 4 mãos. Você direciona, a pessoa aplica. Mas o poder do ambiente, ele é sinistro demais. Eu fiz um evento aí em Brasília agora, eu te falei. Foi muito bom. Tem uns 4 meses. Tem uns 4 meses. Eu ia falar 2, foi 4 meses. E lá eu entreguei. A gente vai até fazer alguns agora no final do ano, vai ser bem legal também. Que a gente ensina, o nosso evento é mão na massa, né? Sem motivação, fala, cara, tá aí, ó, você vai aprender a fazer plano de ação, em cima das estratégias que eu vou te ensinar, você vai sair daqui com o plano de ação e vai aplicar no seu negócio. Sim. Sem balela. E eu entreguei uma plaquinha para um dos meus mentorados, que em 4 meses faturou quase 600 mil reais a mais dentro do negócio dele, aplicando a nossa metodologia, certo? Você não tem noção o que aconteceu com os outros mentorados, que são membros do nosso grupo. Quem não estava aplicando, meu amigo, no outro dia começou a aplicar tudo. Mandar mensagem, Diegão, o que você acha disso aqui? Cara, o processo de venda é dessa forma. Ó, acabei de fazer uma reunião, gravei. Você assiste para ver se eu fiz certo? O efeito ambiente de resultado, cara. Certo. Então, esses caras mais céticos, eles vão, que ouviram dizer, mas não aplicam, eles são muito bons também. Porque depois que alguém comprova que dá certo, eles serão os melhores, porque eles não querem perder tempo. O ego deles querem deixar eles estarem sempre na frente. E é muito bom trabalhar com empresário, cara. É muito bom. Eu me sinto realizado porque eu demorei muito tempo para entender, não que seja o meu propósito, talvez, de vida ou negócio. E talvez seja também, a gente nunca sabe, é bem filosófico isso aí. Eu assisti o teu podcast com o Jacob e me provocou muito aquele podcast, né? Eu falei, cara, eu preciso parar. Eu não assisti, eu estudei aquele podcast. Certo. Parei pra anotar. E mexeu muito comigo aquela questão de propósito e tal, enfim. Talvez não seja o meu propósito, mas hoje é. Hoje é. E hoje, quando eu vejo o avanço de um empresário, eu sinto na pele que a gente está impactando o nosso país. Todo mundo, porque quando nós trazemos clareza e a forma que a gente pensa que nós devemos lidar com os nossos funcionários, atrás de cada funcionário tem uma família que impacta também tudo aquilo que você ensina para o teu funcionário, ele vai transmitir para a família dele. Se você ensina ele a cuidar da saúde, ele vai cuidar da saúde. Eu fiz isso nas minhas empresas. Coloquei um aplicativo lá de academia, coloquei metas pra galera, criei um grupo separado, baseado no grupo lá do Clex Saúde. O pessoal começou a treinar, daqui a pouco tinha mãe de 80 anos de idade caminhando com o filho. Olha que coisa maravilhosa. Sabe? Marido que nunca tinha ido na academia, se cuidando. Marido estudando. Então, se existe uma forma de a gente parar de reclamar do nosso país e mudar ele, é apenas através do nosso negócio. Porque lá a gente que impõe as regras. Lá, a Constituição, quem faz somos nós, que somos empresários. Sim. Escreveu, não leu, o pau, né? O pau torou ali dentro. O pau torou. Então, tem que ser assim, agir como adulto. A gente vai mudar, a gente vai fazer. Pegar um cara que tem dificuldade, mas é bom, transforma o cara, não deu certo. Pense na empresa como uma árvore. É uma árvore. Todas as suas ações, atitudes, decisões são as raízes da árvore, né? O caule é aquela parte da gestão e os braços são as pessoas, os galhos. Se você tem um galho que ele não está sendo mais frutífero dentro de uma árvore, o que esse galho está fazendo lá? Você tem que podar ele, cara. Porque ele vai absorver a energia da raiz, do caule, de tudo. Sim. E uma pessoa que não é produtiva ou não entendeu o jogo do teu negócio, você tem que cortar. E se você não tirar, ela vai começar a prejudicar a empresa. Daqui a pouco aquele outro braço, aquele outro galho não vai produzir também. O outro não vai produzir. Você torna a sua empresa infrutífera. Porque você deixou pessoas que não eram para estar lá. Tem que ter regra. Todas as vezes que o empresário vem reclamar dos funcionários para mim, a culpa é dele. A culpa não é do funcionário, pô. Ele tolerou aquele comportamento, ele permitiu que o empresário, que o funcionário chegasse atrasado, foi dar um feedback 30 dias depois. O cara já esqueceu, amigo, ele já chegou mais 10 vezes atrasado. Não tem como. O empresário, ou ele muda, ou ele sempre vai ficar patinando. E eu fico muito triste, porque eu tive, né, na frente de muitos empresários
na minha frente, assim, um cara molhando a mesa de tanto chorar. Porque tinha tomado decisões erradas, captado recursos, né? Eu passei muito tempo ajudando algumas empresas a captarem recursos. E chegou até mim um empresário que tinha feito várias captações para captar um próximo recurso. Certo. E eu falei, cara, eu não faço captação sem analisar a sua empresa antes. Eu preciso saber se você tem condições de pegar um recurso para ver se isso vai ser benéfico para você. Uhum. Eu não simplesmente preparava, né, o business plan ali, que é necessário, para entregar para o banco para que pudesse aprovar algo nessas linhas de crédito, FCO, bancões e tal. E aí analisei e não tinha como. Uns 30, 40 dias depois, esse cara marcou uma reunião comigo e começou a chorar e falar tudo. Que ele deteriorou o patrimônio dele todinho, porque ele não soube gerir o negócio. Ele fez vários empréstimos, desses empréstimos ele trocou de carro, ele fez viagem, ele comprou coisas para casa, Sim. mas o empréstimo ele fez na PJ. Então é muito triste quando vê um caso igual eu vi. Depois de alguns meses, a esposa largou ele por conta de dívida, ele perdeu a família. Então, quando você tem um negócio, tem que entender que é algo muito sério, tá tudo em jogo. Tudo tá em jogo. Tua família tá em jogo. Porque quando você tá bem, amigo, tá todo mundo junto. E depois? Se você quebrou, que rachou, e as decisões foram suas e você não trouxe a tua família pro jogo, foi uma decisão unilateral, no caso dele foi isso, arriscou sozinho e foi abandonado. Esse cara se destruiu. Talvez não tenha esse índice, mas é muito perigoso até de o cara tirar a própria vida. Sim. Então, é muito arriscado empreender no Brasil para ser um amador. Se você decidiu entrar no jogo, cara, como é que o Caio fala mesmo? Tem que entra pra rachar. Entra pra rachar. Não, tem que entrar pra vencer, cara. Pra vencer. Tem que vencer. E quais são os fundamentos, né, que você já discutiu aqui brilhantemente, que faz com que o cara vença. Tô aqui te ouvindo, pensando, um monte de gente que deu certo e algumas pessoas que eu conheço que não deram certo. E porque ela não tinha a base. Eu acho que você trouxe bastante coisas aqui, eu anotei bastante coisa aqui, e que vai fazer a galera refletir, né? Vai, né? Pô, eu vou olhar pro meu funcionário assim, eu vou olhar pro meu negócio assim, eu não tenho Quais são os dados que eu preciso ter? Quais são as premissas que eu preciso ter? Quais são os ambientes que eu preciso frequentar? Como que eu posso mudar a minha forma de observar o meu negócio olhando outras indústrias? Sim, para entender de negócios. Para entender de negócio e não apenas do negócio. Michael Gerber fala isso, né? Tem que entender além do negócio, tem que entender de negócio. Como que eu posso ser um cara que tem, sei lá, uma agência de marketing e pegar insights numa empresa, sei lá, numa padaria? Mas eu falo assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Se você olhar do negócio, nada. Mas se você olhar de negócio, tudo. Então essa é uma visão ampla. Você falou umas coisas muito legais aqui. Eu gostei muito do empresário é uma profissão. Cara, você concorda? Total. Arquiteto é uma profissão, engenheiro é uma profissão, professor é uma profissão, médico é uma profissão, a turma se capacita naquela profissão. Empresário, idem. Só que a capacitação do empresário não está na faculdade. A capacitação do empresário está convivendo com outros empresários. Isso muda o game total. Muda o game total. Não tá lá no executivo, um MBA. Legal, o empresário vai fazer MBA. Pô, eu sou um cara que tem um mestrado, tem um doutorado e assim por diante. Mas o conhecimento realmente de negócios veio com homens e mulheres de negócio. Exatamente. Com livros de negócios, com imersão em negócio. Onde a pessoa até explica, mas ela não é um professor. Mas ela tá professorando, ó, aconteceu isso no meu negócio, eu fiz de tal jeito. Aconteceu um negócio aqui, eu errei, cresci, expandi. Digam, cara, eu já entrevistei quase 200 pessoas aqui. Muita gente. De negócio. Pessoas de negócio. E aí eu falo, como é que você faz no teu negócio? Como é que você faz no teu negócio? Como é que você faz no teu negócio? E aí a pessoa fala, cara, eu faço assim, eu faço assado, eu tive essa dúvida, eu tive esse medo, eu tive esse problema, eu tive esse desafio. Eu falo, como é que você saiu? E aí eu anoto aqui as coisas e falo, pô, essa dica é boa para eu aplicar no meu negócio. Aplicar nos negócios que eu oriento. Isso é muito importante. O Brasil é o país... Aliás, deixa eu melhorar. Saiu uma pesquisa em 2022 que a maioria dos brasileiros, o que você quer ser? Eles falam, empresários. Isso é sensacional. Até uns 15, 20 anos atrás, a maioria dos brasileiros diziam que eles queriam ser funcionários públicos. Hoje mudou. Cara, eu quero empreender.
Eu quero empreender. Então eu tenho uma vontade muito grande de empreender, mas muitos ficam no meio do caminho. E essas falhas, esses erros que você trouxe aqui, são os fundamentos e a base que sustenta qualquer empresário, né? Que é a mentalidade correta, por observação e referência. Segundo, cara, aprenda a profissão empresário e cresça. Porque se você não tá crescendo, você tá diminuindo. A economia te engole. Total. Ela vai te engolindo porque nós temos a inflação na economia, né? Ah, eu faturei 300 mil ano passado por ano. O outro, eu faturei 1 milhão. E nos últimos 3 anos? Tive o mesmo resultado. Então você não teve o mesmo resultado. Você teve resultado menor? Você diminuiu a inflação. Você falou de erro. Eu lembrei de algo interessante aqui. Eu lembro que você disse que eu empreendo desde os 14 anos de idade, né? Uhum. Eu trabalhei muito tempo na roça mesmo, assim, de tudo que você pensar. E quando eu montei a minha granja, foi porque alguém me falou, eu encontrei alguém que tinha uma granja, e eu perguntei, cara, como é que você fez isso? E ele me explicou. Você tem uma granja? Eu já tive uma granja. Você já teve uma granja? Meu primeiro negócio foi uma granja de frango, na roça. Que legal. Eu trabalhava na feira aos finais de semana vendendo, né? Vendendo produtos, galinha, tudo, abóbora, laranja. E voltando, eu passei na casa de um amigo da família, ele tinha uma granja lá no quintal da casa dele. Eu falei, Roque, como é que você fez isso? E ele me explicou, olha, tem a fazenda aqui do meu sogro, eu crio lá, trago pra cidade, os meus compradores vêm comprar aqui. Eu, que legal, e como que precisa fazer? Custa quanto? Ele me explicou tudo. Joel, eu voltei pra casa de ônibus com a minha mãe, eu falei, mamãe, chama ela de mamãe, né? Eu vou montar uma granja. Ela, sério? Sério. Eu vou montar, vou vender meus 2 bezerros lá e vou montar uma granja. Vendi, montei uma granja com meu padrasto e ganhei muito dinheiro com essa granja. Eu tinha 14 anos de idade, cara. Os fornecedores iam comprar lá na roça. Eu melhorei o processo. Ele vendia com 60 dias. 45 dias eu já estava vendendo. Eu melhorei aquilo que ele me ensinou. Sim. Primeira rodada, investi, ganhei dinheiro. Segunda rodada, investi. Eu falei, caramba, isso é muito bom. Eu tinha uma Bis, né, na época, a motinha, que dá acidente da Bis. E no terceiro eu investi tudo, Jota. Tripliquei a aposta. Na granja? Na granja. Comprei coisa fiado. Comprei ração, comprei os pintinhos e veio uma gripe aviária, cara. E matou tudo. Eu quebrei que rachei. Eu quebrei, cara. Fiquei morrendo de vergonha. Não era uma cidade pequena, era um vilarejo que todo mundo se conhecia. Certo. E na cidade também. Fiquei muito tempo pagando conta. Com vergonha. E aquilo me traumatizou. Né? Então eu voltei a trabalhar na roça para outras pessoas. Mas qual que é o ponto aqui? Onde que eu errei? Sabe onde eu errei? Eu não sabia que eu tinha uma empresa. Apesar de assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios, lá, Globo Rural, etc. Eu não sabia o que era uma empresa, cara. Eu não tinha referência. Eu não tinha ninguém até então empresário na família. Certo. Referência. E todo aquele dinheiro era meu, pô. Eu saía final de semana. O que eu fazia com o dinheiro da empresa? Gastava. Tinha minha namoradinha lá, ou talvez amigos, e gastava. Comprava as coisas que eu nunca tinha, porque quando a gente começa a ganhar dinheiro, a gente quer ter acesso àquilo que a gente nunca teve. O nosso primeiro passo é esse. Eu misturei a pessoa física da pessoa jurídica. Só que eu tinha apenas 14 anos de idade. E eu vejo hoje empresários com 10, 20 anos de negócio, de mercado, cometendo o mesmo erro que o Diego do Vale cometeu quando ele tinha 14 anos de idade. E quebrando seus negócios. Eu não sabia. Só que hoje eles sabem. Eles sabem onde estão errando. Mesmo sabendo, eles cometem? Mesmo sabendo, eles cometem? Negligência. Mesmo. Negligência. Porque o nosso desenho econômico, aqui na frente do seu prédio, se um cara abrir hoje um cachorro quente, ele vai dar certo. Ele vai dar certo até um certo ponto. Porque o nosso sistema foi construído para que essas pessoas paguem impostos. Porque a nossa tributação ela é feita no consumo. Então, independente se ele tiver irregular aqui, quando ele pegar essa grana, ele vai consumir. Então, a máquina gira e eu recolho os 40%, entende? Mesmo se ele só negue aqui, então foi feito para ele dar certo. Dar certo como? Até aqui. Até ele viver bem, pagar suas contas e morar e comer, porque ele precisa comer. Então, ele chega até aqui e trava. Então, sabendo disso, mesmo o empresário errando, ele sabe que ele consegue construir de novo até ali, cara. Ele consegue voltar a ter aquele status de novo. Que ele já fez algumas vezes. Exato. É uma sanfona. Exato. Então isso é um sistema que foi construído aqui. E poucos rompem essa bolha do sistema, porque o que eu estou falando aqui pode até parecer um pouco complexo. Mas essa equação ela foi desenhada de uma forma totalmente controversa. Por exemplo, o Joel J, com conhecimento de hoje,
com uma empresa que paga 1 milhão de impostos por ano, se ele pudesse, em janeiro de 2017, com 1 milhão de impostos, com o conhecimento que ele tem hoje, ele pudesse não pagar esses impostos e investir esse 1 milhão no negócio, ele talvez triplicaria esse negócio em um ano. Certo. Um negócio com faturamento equivalente aí a 300 mil reais por mês. Você conseguiria triplicar o conhecimento que você tem, assim, de muito rápido. Certo. Né? Certo. E temos um outro Joel J, um segundo, nas mesmas condições. Só que esse 1 milhão de impostos ele vai pagar de imposto. Ok? Certo. E esse primeiro Joel J, ele não vai pagar e no final do ano ele vai fazer um parcelamento. Ou seja, ele está fazendo um autofinanciamento com o imposto para a empresa dele e depois ele parcela. E esse aqui vai pagar tudo certinho. Certo. Quem é o cara que vai crescer mais? O cara que pegou o fluxo de caixa e investiu no negócio. Exato. Esse cara que pagou o imposto tudo certinho, ele vai ser prejudicado. Como que explica isso? Uma das formas, um dos pontos que me fez sair da contabilidade, eu sou especialista tributário também, eu estudei, cara. Uhum. Fiz MBA, aprofundei, auditoria. Eu amava, Joel, a contabilidade, assim, de entregar pro empresário, escrever aquele e-mail assim, através desta, venham através não sei o que, aquele e-mail robusto, o empresário lia lá, tô entendendo nada, vem aqui. Eu falei, yes, é isso aí, meu e-mail é isso, um e-mail técnico. Uhum. Eu fiquei descrente com isso, porque ele foi desenhado, e eu não tô aqui incentivando você a fazer nada de errado no seu negócio, mas parece que ele foi desenhado para quem não paga o imposto. Porque o cara que não paga, quando chega em dezembro, ele tem um parcelamento que tira quase 100% da multa e dos juros, e ele paga esse imposto tipo parcelado em 60, 120 vezes. E o empresário que fez tudo certinho, injetando dinheiro dentro do negócio, o que sobra e pagando seus impostos, ele não tem esse mesmo benefício. Uhum. Então, é muito controverso isso aqui. Tem que saber jogar o jogo. Por isso que tem muita gente que fala que o Brasil não é para amadores, e eu gostaria que todos aqui cavassem mais, que é empresário. Por que não é para amadores? Qual que é o jogo mesmo? O que eu tenho que fazer? Porque em alguns momentos eu direcionei empresários através de consultoria tributária a falar, cara, beleza, você não tem como pegar um financiamento no banco. Vamos ver as possibilidades, vamos fazer um brainstorm aqui. Beleza. Quanto você paga por mês de imposto? 50 mil. Ok. Em um ano dá quanto? 600 mil. Quanto que você precisa para essa obra aqui? Preciso de tanto. Vamos fazer isso aqui durante 3 anos? Você não vai pagar o imposto durante 3 anos. Acho que ninguém nunca falou isso no podcast, hein? Enfim. Mas é fato, né? A gente tá aqui para ensinar. Eu vim aqui para dar o meu melhor, sabe? Para contribuir mesmo, de fato, para as pessoas começarem ter outras óticas do próprio negócio e das possibilidades que é possível dentro de um negócio, que são infinitas. Certo. Então, nós fizemos um financiamento através do governo, do imposto. Esse cara ficou 3 anos sem pagar imposto. E não pagar imposto não é só negar. Sonegar é crime. Não pagar não é crime. Existe uma diferença. Sonegar e eu não declarar. Estava tudo declarado. Só que o valor de 50 mil de imposto que ele ia pagar, ele investia no negócio. Investia. É uma das maiores empresas de engenharia de Brasília hoje, esse cara. Por quê? Porque ele usou o que tinha com estratégia para crescer o negócio dele. E ele estava sendo acompanhado por mim. Não façam isso sem um acompanhamento de um contador que seja um tributarista. E de um advogado também. Então, se ele não tivesse feito isso, Joel, da maneira que ele estava, ele teria quebrado, cara. Então, é uma mecânica muito controversa empreender aqui no Brasil. Certo. Se você não estiver convivendo com outros empresários, você nunca Saberia que existe essa opção. Nunca saberia dessa opção. Quando eu fui fazer MBA mesmo em tributário, aprendi muita coisa técnica lá. E apliquei também. Mas você sabe qual foi o melhor momento do tributário? Quando eu tive um professor de contabilidade chamado Marcos Lima. Eu gosto de falar o nome das pessoas porque quem não cita jamais será citado. Eu gosto de honrar as pessoas. Certo. Todas as vezes que eu falo do Joel em algum lugar, eu falo, quem disse que foi o Joel. Tá certo isso. Não é verdade? O Marcos Lima, a gente conversando, eu falei, Marcos, mas ok, você é empresário e tal, você disse que tinha uma pizzaria, e o que que deu? Sabe o que eu tinha na época? Uma hamburgueria, cara. Eu já vendi 2 empresas minhas. Eu tinha uma hamburgueria que eu queria montar uma rede de franquias. Sim. Tem um sonho da franquia, né, da escala. Ia dar muito ruim aquilo ali, nossa. E aí o Marcos Lima apareceu como mensageiro na minha vida, me ensinando sobre tributário.
recuperação de crédito. E o Marcão falou, Diegão, eu nunca mais invisto em nada que não seja na minha área de contabilidade. Eu, por quê? Porque eu me lasquei no comércio, cara. Eu nunca mais abro empresa do comércio pra mim. Sim. Eu, por quê? Ele foi me explicando. No mesmo dia, eu voltei pra casa e tomei a decisão de vender a empresa. No mesmo dia Que você estava decidido eu a estava abrir uma decidido franquia. a franquia, eu estava cavando um buraco. A empresa empatava, eu tinha investido uma grana nela, imobilizado todo aquele dinheiro que eu tinha, que era o único dinheiro que eu tinha, imobilizei. Fiz uma reforma gigante, coloquei várias cores, um pub, hambúrguer artesanal, aquele atendimento premium. E eu não deveria ter feito isso. Eu deveria ter testado primeiro o negócio, ao invés de entrar com força total. Sim. Né? E voltei decidido a vender. Já estava 2, quase 3 anos com essa loja. E eu voltei decidido porque eu falei, cara, isso não vai dar certo. Eu vendi essa empresa pro meu antigo sócio desse negócio, na época. Ele tocou o negócio lá, bem legal. E eu só tomei essa decisão porque eu cruzei com esse cara. Senão, tudo teria sido diferente. Porque uma decisão muda tudo. Pro resto das nossas vidas. Exato. Uma decisão, Jota. Decisões definem futuros. Olha o peso disso, cara. É. Decisões definem futuros. Animal. Incrível. Ô, cara, você tá mandando bem, hein? Tá gostando, João? Adorei. Acho que essa galera toda aqui vai ter... Acho não, quem acha tem dúvida. Tenho certeza que a galera que teve clareza. Obrigado. Do que fazer, que faz, que tá. Muito bom. Do que não fazer. Do que tá negligenciando. Porque a negligência é um troço complicado, né? Porque tem um cara que não faz porque ele não tem conhecimento, ele é ignorante. O ignorante é, eu não sabia, eu não sei o que fazer. Aí veio a clareza, agora eu sei o que fazer. Mas tem o negligente, que é o irresponsável, que é aquele cara que sabe, aquela pessoa que sabe que tem que fazer. E mesmo assim não faz. Aí é um problemão. E o preço é alto. E às vezes o preço é tão alto que é risco da ruína. Um movimento errado, o cara quebra. A mulher quebra. Tem gente que quebra e se levanta. Tem gente que quebra e não se levanta. Tem gente que quebra e se levanta mais rápido. Tem gente que quebra e se levanta muito lentamente. E alguns não se levantam. E alguns não se levantam. E se não fosse a negligência, a egocentricidade, né, a soberba, a irresponsabilidade, ou seja, questões comportamentais, essa pessoa poderia estar numa situação diferente. Eu, cara, fui transformado pelo conhecimento. Também. Tem coisas que eu não delego e tem coisas que ninguém precisa me dizer que eu tenho que fazer. Ninguém precisa me dizer que eu tenho que fazer. Ninguém precisa me dizer as coisas que eu tenho que me aprofundar, que eu tenho que estudar. Eu cobro a turma aqui de estudar. Ó, você não está estudando, hein? Por que você está estudando? Não está lendo. Por que você não está fazendo o que tem que fazer para a sua carreira? Porque o que está acontecendo? O dia a dia, a corrida e tal, eu sei, mas vamos acordar e tirar essas desculpas da frente. Por quê? Porque só a competência, Diegão, diminui a pressão, a ansiedade, a angústia. Porque quanto mais competente você fica, você fala, tá, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o próximo passo, eu tô buscando, tá clareando, o negócio tá se repetindo. Lembra aquela ideia que eu falei? Repetiu, pum, encaixou. Sim. Repetiu, pum, encaixou. Eu vim do esporte também. Minha abraçada não era boa. Repete, pum, minha abraçada ficou boa. Minha pernada não era boa. Repete, minha pernada ficou boa. Então, essa mentalidade da repetição, que o sucesso é treino, que eu acredito, sigo, promovo, defendo, ela me trouxe também pro mundo dos negócios. Eu não sei o que esse cara tá falando. Eu não sei o que essa mulher tá falando. Mas eu vou descobrir. Eu vou prestar atenção. E talvez ela me fale só a ponta do iceberg, mas eu anotei. Ó, você viu aqui umas anotações? Vi, você anota. Então aqui eu anotei, o que eu tenho que buscar, o que eu tenho que fazer depois do nosso podcast, com quem que eu vou falar, o que eu tenho que fazer. Legal. Com quem eu vou orientar. Então esse ambiente aqui, esse lugar, que é o JJ Podcast, inclusive agradecer mais uma vez a sua audiência. Que a galera, quem trouxe o JJ Podcast aqui foram os convidados e a audiência. Isso. Convidados interessantes, com assuntos interessantes, e a audiência que diz, esse convidado é interessante, esse assunto me ajudou, e toda vez que o Joel lança um aí, eu quero ouvir. E você vai perceber a galera falando com você. Eu sou fã, né? Eu ouço todos os dias. Você escuta, né? Eu escuto. Não ajuda a gente? Ponto de vista é demais. Inclusive,
Muita gente me fala pelo nosso vínculo, Sim. caramba, cara, eu ouço aquele cara. E outra coisa, você não impacta só empresários. Eu resido em Brasília hoje, eu conheço muitos funcionários públicos. Sim. Alguns amigos funcionários públicos falam, cara, aquele cara é animal. Aquele cara tá... Não, foi uma pedrada hoje na minha cabeça em trabalhar, né? E nesse papel de gerar conteúdo e ensinar através da internet, tem uma puta responsabilidade, Joel. Tem. Porque as pessoas vão fazer, cara. Lembra dessas 3 pessoas que estão assistindo, né? Sim. Algumas vão fazer, cara. É. Algumas vão fazer exatamente o que a gente tá falando aqui. É. Quando a gente fala aqui que processos você gera e pessoas você lidera, porque o líder, ele é o espelho, né? Sim. Na verdade, o time é o espelho do líder. Sim. Muita gente vai... Opa, eu tô fazendo um monte de merda, eles vão fazer. Quando você fala que é treino, o cara vai começar a treinar. Hoje, isso ecoa. Assim como o Peter Drucker, né, dizia que a cultura come a estratégia no café da manhã. Muita gente ouve isso e não entende, mas tá lá no livro, não tinha internet. Yeah. Só que quando você perpetua isso e traduz, eu acho que Peter queria ter dito assim, se você tem uma empresa que no café da manhã vocês falam de assuntos aleatórios e um monte de fofoca e da vida dos outros e esquece a atividade-chave e para onde vocês estão indo, você vai destruir toda a estratégia do seu negócio. O business plan acabou de ser destruído. Então corta isso na tua empresa e no teu café da manhã. Café da manhã é hora de falar do negócio e não da vida alheia. Exato. E traduzindo, né? Quando o Jim Collins diz que você tem que colocar as pessoas certas nos lugares certos e depois guiar o teu navio ali, ele olhou pra empresa grande, ele não olhou pra empresa pequena. Exato. Porque a empresa pequena, o cara não tem cash pra fazer isso, amigo. Primeiro é o contrato, depois não. É fazejamento, é planejando e fazendo ao mesmo tempo. Exatamente. Que é a realidade do Brasil. Que é a realidade do Brasil. E do mundo também. Só que voltando aqui pra esse canhão que é a internet hoje, você é um gigante, cara, é muito delicado. Porque tem um poder absurdo de mudar a vida das pessoas. A gente, quando toca uma vida, um negócio, a gente tem que ir de coração, sabe? Porque a gente não tá mais na era de ter as coisas, de ter carrões, de ficar mostrando isso. Acabou, amigo. Há 10, 20 anos atrás aparecia alguém falando, arrasta pra cima se você quer ter uma Ferrari igual a essa. Uhum. As pessoas caíam nessa. Hoje não. As pessoas não querem ter o que o Joel J tem. Elas querem ser quem você é. Elas querem descobrir quem você é pra ver se elas têm condição de estar se alimentando do que você se alimentou pra um dia estar próximo do que você é. Porque a gente tá na era do ser. Uhum. Tem um cara que eu gosto muito, que trabalha muito isso, que é o Pedro Superti. Eu já fiz alguns cursos de mentoria com ele. E isso é muito verdade pra mim hoje. A gente tá na era da verdade, da conexão. Não da era do interesse. É isso aí. Nós temos 3 níveis de relacionamento. Isso é empresarial e eu gostaria que todo mundo estivesse ouvindo a gente aqui, prestasse atenção nisso. O primeiro nível de relacionamento é o interesse. Imagina você, com uma empresa, do nada, uma peça-chave pede demissão. Você olha para o mercado e contrata o primeiro, amigo. Não pode ficar sem aquela posição. Sim. O primeiro que vem é esse que eu vou contratar. Opa, que tipo de contratação foi essa? Foi uma contratação baseada no interesse. Uhum. E quem veio também veio no interesse. Uhum. Casamentos por interesse duram? Não. Amizades? Esse tipo de contratação também não, Jota. Porque quem vem por interesse, vai por interesse. Esse cara vai fazer um leilão de salário, quem pagar R$500 a mais pra ele vai embora. Sim. Ele só foi pelo interesse. Segundo nível de relacionamento é o nível de crença. Eu tô com 36 anos de idade hoje. Quando eu tinha 18, eu tinha outras crenças. Eu não acredito mais nas crenças quando eu tinha 18 anos, Jota. Certo. As minhas crenças mudaram. Quando eu trago alguém baseado em crença, essas crenças vão mudar também. E essas pessoas, quando mudarem a crença, o que vai acontecer com elas? Vão sair. Elas vão sair. A crença muda, irmão. E o terceiro nível, que é um nível para você trabalhar diferenciação, para você trabalhar seus relacionamentos, tudo na empresa, é o nível de valores. Esse, ele é para sempre. Valor tu não muda. Porque enquanto os nossos valores estiverem alinhados, a gente vai caminhar junto. A gente vai dominar, vai pra guerra se for preciso, amigo. Porque os valores estão alinhados. E as empresas tentam se diferenciar no mercado colocando uma caixinha diferente, um lacinho. Isso não é diferenciação, isso é gourmetização, é diferente. Diferenciação é comunicar o que tu acredita, é o que tu faz, pô.
As pessoas ouvem já, opa, eu compactuo desse valor desse cara aí. Sim. Então eu vou caminhar com ele. Então o nível de valor é o nível que você precisa para buscar as pessoas para ter uma empresa para trabalhar com você. Esse é o nível que tem que estar sendo comunicado para cliente, para fornecedor, para funcionário, até para você, cara, se autoafirmar. Eu defendo isso, eu acredito nisso. Eu vejo sua rotina, né? Você coloca lá, Sim. né, autoafirmação e tal, banho gelado. Tô fazendo também, viu? Bom, funciona, né? Funciona pra caramba, entendeu? Então, esses 3 níveis são níveis que as pessoas precisam trabalhar e trazer pra perto e falar, cara, quem aqui eu contratei porque eu estava precisando muito e eu trouxe? Fica de olho, essa pessoa vai sair. Quem aqui eu contratei há 10 anos atrás? O que a gente falava? Quais eram as crenças? Fica de olho, se as crenças mudarem, essa pessoa vai sair também. Certo. Isso formata o quê? E os valores? Ah, isso aqui é valor. Então aí você já começa a pensar na cultura. O empresário acredita que o que ele fez há 3 anos atrás, há 2 anos atrás ou há 5 anos atrás, que é o nosso começo de conversa, que deu muito certo, vai dar sempre certo. Cara, não vai dar sempre certo. Não vai. Não vai. Assim como essa TV, em 10 anos, ela está aqui escrita dentro do patrimônio da sua empresa, ela ficará obsoleta. O que é um produto obsoleto? É um produto que vale muito mais a pena eu comprar um novo do que consertar. Uhum. Os empresários também se tornam obsoletos do seu próprio negócio. Uhum. Porque o negócio quer mais, só que ele tá fazendo aquilo de 3 anos atrás, pô. Certo. As coisas mudaram, amigo. Sua empresa é um carro, quer uma 5ª marcha, você tá na primeira. E é isso que é o nosso papel, sabe, Jota? Trazer essa clareza para os empresários com uma metodologia do como fazer. Porque o que fazer, o mercado tá cheio. Uhum. Eu voltava das imersões, mentorias e cursos, eu voltava para casa convicto que eu tinha que melhorar naquilo, cara. Meu irmão, é isso que o cara falou, o meu erro é esse, eu tenho certeza. O pessoal pegava a minha dor ali, chacoalhava ali, botava o dedo e é isso. Ainda bem que esse cara, todo mundo que tá assistindo a gente aqui sabe o que tem que fazer, pô. Se o cara é empresário, já tem funcionário, tem cliente, tem produto ou serviço, ele sabe o que ele tem que fazer. Uhum. Não precisa ninguém falar o que ele tem que fazer, ele precisa buscar alguém para ensinar o como fazer. Uhum. E a maioria só me ensinava o que fazer. E eu voltava atrás do como. Então, nosso papel não é falar quem vai ensinar gestão pro cara, é ensinar, mostrar como ele vai fazer gestão do negócio dele. É como ele vai liderar o time dele. É como ele vai olhar e qual que é o olhar que ele tem dentro de uma DRE e de uma DFC. Por que a DRE mostra lucro e DFC mostra dinheiro no caixa? Por que eu tenho o lucro na DRE e chega no final do mês e eu não pago as contas? Por que disso? Dá uma confusão na cabeça. Uhum. Aí explica pro cara em uma linguagem empresarial que ele atende, não em uma linguagem contábil. Então a linguagem do mercado hoje, todos os meus amigos do Clex, tal, que a gente conhece, falam, gente, tem que falar na linguagem mas pra pessoa, cara. O cara tá no front ali, ele é tudo. Ele trabalha de domingo a domingo, ele precisa entender, senão você não vai salvar ele. Sim. Porque o cara que já faz curso, faz imersão, ele sempre vai continuar fazendo. Então vocês estão girando só nessa economia. Existem mais de 15 milhões de e-mails, eu não vejo ninguém falando com esse cara. Eu comecei com MEI, pô. Eu fazia muita consultoria pra MEI. Inclusive eu tenho mentorados que eram MEIs. Que eu saí, eles tiraram do MEI, tem um cara que era MEI que hoje vende pro mundo inteiro. Sim. Que era cliente da contabilidade, confiou, falou, não, amigo, se for 100 mil eu pago nessa mentoria sua aí. Que legal. Antes de eu falar o preço, ele falou, não, fala logo aí, eu já quero entrar. Sim. Por quê? Trabalho que a gente fez sério, ensinando como fazer, cara. Porque depois que o cara aprende como fazer, Joel, aquilo ali é pra sempre. É, ele captura aquele conhecimento e vira uma propriedade intelectual dele. É pra sempre. E aí nós não podemos ter, e eu faço até aqui um chamado, pode parecer até, não é arrogância, mas assim, quem ensina, quem está no mercado do ensino empresarial, tem que entender que você não é fim pra nada. Você é um meio de transformação e virão outras pessoas pra você atender. Sim. Eu nunca prendi um cliente por conta de contrato. Ficar prendendo o cara por causa de contrato, pô. Quer sair, sai, amigo. Tem outro querendo aí, ajuda. Não é? Parem de achar, alguns, né, óbvio, alguns são assim, porque eu já comprei produto de gente assim, que achava que ele era o fim. Cara, a gente é meio. Ah, não, com certeza. A gente é um meio de transformação. E depois que essa pessoa passa por ti, o rio vai continuar indo, amigo. Você é a fonte. Aí vão vir outros e outros e outros, e vai beber da tua água e você vai transformar mais pessoas. Mas se o seu ego dizer que você é a verdade absoluta, que você é um fim, você vai perder de transformar milhares de pessoas que precisam do seu conhecimento. É isso aí. É isso aí, Muito bom. Meu irmão, você gostou do papo? Pô, foi animal, cara. Eu gostei muito, tá?
Gostou? Muito. Eu te pergunto, né? Eu gostei muito. Porque você pra mim, cara, pega aqui, você é um monstro, cara. Eu gostei muito, cara. É? Muito, fiquei anotando, Legal. reflexivo. A galera vai gostar também. Legal. Antes de eu te fazer a última pergunta, manda aí os teus contatos, quem quer te conhecer, quem quer te sim. seguir. Como é que Claro. faz? Eu tenho o meu Instagram, Diego Dovale. É o único que tá aí na internet. Você não vai achar outro. Vai estar lá, Diego Dovale, só tem Diego Dovale. Não tem 2 Diegos Dovale. Eu tenho a empresa chamada Avante Educação Empresarial. Ok. A sede nossa em Brasília. Você vai achar um Instagram também chamado Select Club, que é o nosso grupo de mentoria premium. E esses são os canais. Temos o canal do YouTube chamado Fala Que Eu Te Lucro, que é o nosso podcast. Que é podcast. Diego do Vale também lá no YouTube você vai encontrar. TikTok também, tudo assim, porque o Joel disse, você tem que estar em todos os canais. Estamos no LinkedIn também. Tem que estar. Não é verdade? Tem que estar. O empresário, ele tem que entender que ele é o principal influenciador do seu negócio. É muito mais caro contratar alguém. Se você for, amigo, já era, você faz. Então eu te ouvi porque eu gosto de aprender com quem faz, ensino como, e eu sigo, cara. Muito bom, mano. Eu sigo, sabe, irmão? Então tá aí, galera. Os contatos do Diegão, pra quem quiser conhecer mais o trabalho dele, vai lá, manda mensagem, compartilha. Meu irmão, todo mundo que vem aqui responde a última. Aquela saideira bonita, bem feita. É assim, ó, você tem a oportunidade de mandar uma mensagem pra todo mundo, 8 bilhões de pessoas. Essa mensagem vai chegar. É a mensagem de outdoor, mas também ela vai chegar no celular, vai chegar na televisão, vai chegar no jornal, na revista, no livro. Ela vai chegar traduzida, ela vai chegar e o algoritmo da vida vai entregar. Que mensagem é essa? Que responsabilidade, né? Você sabe que eu sou um cara que ouve e assiste os podcasts. Eu sabia dessa pergunta e eu resolvi não pensar nela. Não pensar não, ela vem na hora, né? Sim. E se vem é o que tem que ser. Se eu pudesse deixar algo pro mundo inteiro, eu deixaria a seguinte frase: independente de tudo que estiver acontecendo na sua vida, no seu redor, na tua família, tudo, jamais deixe de acreditar em você. Porque você é um ser humano cheio de infinitas possibilidades, assim como o universo. E se um dia você deixar de acreditar em você, tudo acaba. Mas enquanto você estiver acreditando em você, tudo é possível, cara. Tudo. Absolutamente tudo. Essa é a minha frase pra gente encerrar o nosso bate-papo, irmão. Obrigado. Obrigado, cara. Sensacional, hein? Obrigado por ter vindo. Parabéns pelo tudo que você tá fazendo. Obrigado, Joel. E obrigado pela confiança também. Eu que agradeço, irmão. Foi ótimo estar aqui com você. Valeu. Senhoras e senhores, esse foi o JJ Podcast especial Diego do Vale. Comenta, compartilha, deixa ele saber o quanto você gostou, porque é importante a comunidade aqui do podcast mostrar isso. Obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, nosso podcast é há 2 anos consecutivos, o podcast mais ouvido, cara, no Brasil de negócio. Uau. Incrível, né? Vamos fazer uma década assim? Bora? Eu quero fazer uma década, né? assim. Quer a referência agora? É a referência. Nova referência, uma década sendo mais ouvido. Vixe Maria. Vocês topam, turma? Quem tá aí no baixo, quem tá ouvindo a gente? Deixa a gente saber, comenta aqui, uma década. Eu vou trabalhar dando o meu melhor sempre para gerar valor para você. Se você ainda não segue a gente, compartilha, marca, comenta, deixa a gente saber de tudo, porque é muito importante. Aliás, não é muito importante a sua opinião, a sua opinião é determinante. Isso aqui só existe por tua causa. Tá bom, gente? Um grande abraço, a gente se vê no próximo JJ Podcast. Valeu, tchau.